Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Que bom estar aqui com vocês, dividindo mais um ensinamento do Mestre Jesus. Pessoal, vocês já pararam para pensar? Quem conhece o Novo Testamento? Quantas orações, preces mesmo, quantas vezes Jesus ensinou a rezar no Novo Testamento? No Velho Testamento, nós temos diversas orações, né? Mas no Novo Testamento, Jesus não ensina, aliás, ele ensina a rezar, mas ele só ensina uma única oração. Vocês sabiam? O Pai Nosso. É a única oração, pode pegar o Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João, somente no Sermão da Montanha, que Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso. E é uma oração profunda que se espalhou pelo mundo inteiro, porque ela é bem completa. E sobre essa oração, um trechinho dessa oração, que eu queria dividir com vocês a reflexão. Quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pessoal, é debate para 1-2 horas para a gente discutir o que a gente pode tirar na profundidade deste convite. Primeiro, quando a gente pede o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, a gente está pedindo simplesmente para que Deus nos ofereça o necessário. Chico Xavier que fala, né? Ele nos alerta, gente, no Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir o pão nosso. Não nos ensina a pedir o pão, 2 casas, 1 avião, 3 carros, né? A gente tem que pedir para Deus o necessário. E quantas vezes a gente pede o que não é necessário. E nos dai hoje, por quê? Tudo que nós temos ao nosso redor, na nossa vida, a nossa casa, a nossa comida, tudo os bens materiais que nós temos não são nossos, são conquistas nossas, mas mesmo assim não são nossos. É uma concessão. É uma concessão de quem? Do Pai. De quem? O Pai Nosso. Ou seja, se nós temos um único Pai, nós somos todos irmãos, todos nós somos herdeiros deste mesmo Pai. E Ele quer ser justo, ou seja, Ele concede a você conforme o seu esforço. Então, porque se eu estou me esforçando e o reconhecimento que eu preciso é concedido, tá? Por que eu vou ficar pedindo a Deus aquilo que não me é necessário? Muitas vezes, pessoal, vamos lá, vamos analisar aqui. E o tipo de alimento que nós devemos colocar para a gente, né? Então, quando a gente pede, a gente precisa todos os dias se alimentar com o pão, né? Com arroz, com feijão, com legumes, com alimentos saudáveis, para que nós tenhamos um corpo saudável, mente sã em corpo são. Então eu preciso manter o meu corpo equilibrado. Outra coisa, vamos lá, vamos caminhar aqui na reflexão. Se eu ficar um dia sem comer, dá um desconforto, né? 2 dias sem comer, um desconforto maior ainda. 3 dias, eu já começo a ter fraqueza, já começo a ter uma extrema irritabilidade, um delay mental, a gente começa a ter diversos controles. E se nós soubermos que não comeremos no 4º dia, o descontrole fica, o pavor, o pânico, o medo fica maior ainda. O que é mais importante? Tá? Então vamos lá. O que é mais importante? Aquilo que o meu pai e a minha mãe me deu o óvulo, meu pai me deu o espermatozoide e me conceberam um corpo físico. E aí eles me ajudaram a me manter. O que é mais importante? Este corpo físico, que se alimenta do pão, ou o meu corpo espiritual, dado por Deus, o Pai de todos nós? Eu entendo que nós devemos sim cuidar do nosso corpo físico, que é o que eu falei, mantermos uma boa alimentação, com uma dieta saudável e equilibrada, porque foi um presente que os nossos pais nos deram, o nosso material genético. Mas eu entendo que a importância do corpo espiritual é muito maior. Não dá, por mais que eu ame meu pai e a minha mãe, não dá para comparar
a imensidão de Deus. Jesus ensina no seu primeiro mandamento, e Moisés também, né? Lá no Velho Testamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, o alimento espiritual é sim mais importante que o alimento físico. Nós somos seres materiais, nós precisamos desse alimento físico, mas nós precisamos também do alimento espiritual. Se nós temos a dor e o desconforto de ficar um dia sem comer, 2, talvez 3 dias, por que você também não fica com o desconforto quando você fica um dia sem se alimentar espiritualmente, 2 dias e 3 dias? Tem gente que fica meses, anos sem alimentar-se espiritualmente. Vocês já pararam para refletir isso? E o próprio Cristo fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando a gente junta esta frase do Sermão da Montanha com este outro trecho, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, como nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, a gente tem uma fusão perfeita sobre o equilíbrio, né? Que nós temos que pedir sim para Deus o necessário, aquilo que realmente nós precisamos, não aquilo que nós gostaríamos de ter. E quem garante a você que a gente sabe pedir o que precisa? Estudando o Evangelho, conhecendo profundamente, possivelmente, tá? Presta bem atenção, possivelmente, muitas das aflições, patologias psíquicas e psíquico-somáticas, que é do psíquico mais o corpo, é porque eu não tenho me alimentado adequadamente no espírito. Então, ansiedades, depressões, angústias, mágoas, revolta, ódio, todos esses sentimentos, né, todos esses desequilíbrios emocionais, eu desperto porque o meu corpo é como se eu tivesse ficado 2, 3 dias sem me alimentar. E aí eu fico frágil, eu fico vulnerável. A partir do momento em que eu me alimento espiritualmente, eu não vou ter tanta mais ansiedade, tanto mais depressão, aquelas tristezas profundas. Eu acabo tendo uma compreensão, uma dimensão das coisas de uma forma que as coisas materiais não me afetam mais. É este o convite para o ensinamento daquela frase tão perdida ali no meio do Pai Nosso, que nos traz tanta reflexão. É esse, pessoal, o meu convite. Um beijo no coração de todos e até semana que vem.